um texto que eu quero chamar a atenção. Hebreus, capítulo 7, verso de número 1. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, ele é feito semelhante ao Filho de Deus e permanece sacerdote perpetuamente. Deus fala conosco através da tua santa palavra. Abre os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Hoje de manhã na escola bíblica nós trabalhamos esse texto que aparentemente nada tem a ver com Hebreus. Mas de fato tudo tem a ver com Hebreus. O texto que aparece na tela diz que no Salmo 85:10, o pastor Carlos leu-nos hoje de manhã, que a graça e a verdade se encontraram e a justiça e a paz se beijaram. Justiça e a paz se beijaram. A primeira vez que eu li esse salmo, confesso que eu não entendi nada. E talvez o salmista que escreveu, a priori, não pensou de forma alguma que justiça e paz ele queria remeter necessariamente ao campo do direito. Aonde houver justiça, de fato, haverá paz. Pelo menos é o que se espera. Mas talvez a justiça e a paz serão bem compreendidas a partir do momento que entendermos o que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, se tornando justiça divina para aplicá-la em nós. E na medida que essa justiça divina é aplicada em nosso coração, que tinha uma dívida para com Deus por causa do pecado, justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. E na cruz, a justiça e a paz se beijaram. Talvez você não saiba, mas Melquisedeque é uma palavra hebraica que tem duas palavrinhas. Melech, que significa em hebraico rei. E Tzedeque, Melech Tzedeque, justiça. E o nome Melquisedeque, em hebraico, significa rei de justiça. Vejam, por exemplo, no capítulo 7, no verso de número 2, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta, leiam, rei de justiça. Melquisedeque, a palavra Melquisedeque quer dizer rei de justiça. Mas ele não era rei, ele não era apenas rei, ele era sacerdote. E a cidade onde ele reinava, onde ele governava como rei, era Salém. E o texto do verso 2 também diz, ele é rei de Salém, rei de paz. Salém vem da palavra hebraica shalom. Shalom é paz. Portanto, sobre Melquisedeque nós temos duas qualidades aí. Ele é rei e ele é sacerdote. Ele é sacerdote e ele é rei. E quando nós olhamos para a tese do autor de Hebreus, o autor de Hebreus diz que todos os sacerdotes dos dias de Moisés para frente, vinham da tribo de Arão, da tribo de Levi. Levi era filho de Jacó. Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. E Abraão entregou dízimos a Melquisedeque. E Melquisedeque era sacerdote, mas não era da tribo de Levi.
Sacerdócio no Velho Testamento, ao olhar o livro de Hebreus, capítulo 7, se eu fosse, por exemplo, Arão, era para ser o contrário. Se o Ademir fosse Arão e eu sou o filho dele, o sumo sacerdote, ele ao morrer, o sumo sacerdócio vem para mim. Se eu tenho um filho homem, o sumo sacerdócio vai para ele. Portanto, o sacerdócio era genealogicamente estabelecido através de toda a árvore genealógica, da descendência, e passava-se de pai para filho. Do nada, Abraão, o pai da fé, recebe uma visita inusitada. Ele recebe a presença de Melquisedeque, que por ser sacerdote, difere do sacerdócio de Israel, dos dias de Levi. Porque ele não tem registro de ter pai, mãe, árvore genealógica, embora ele talvez tinha pai e mãe, mas não foi registrado. E quando você olha para o livro de Esdras, os judeus estavam em Babilônia, fazia 70 anos. E ao voltarem de Babilônia, eles vão reconstruir o templo. Mas ao reconstruir o templo, vem a pergunta: e quem será o sumo sacerdote? Eles vão para Esdras 2, capítulo 2, e lá em Esdras 2, eles vão mostrar quem é da linhagem sacerdotal. Porque só pode ocupar o sumo sacerdócio quem é da árvore genealógica da tribo sacerdotal de Levi. Melquisedeque não tem pai, não tem registro, não tem árvore genealógica registrada. E ele não é da tribo de Judá, não é da tribo de Levi, não é de nenhuma tribo, é de um lugar, de uma descendência desconhecida. E o Salmo 110 que Davi escreveu diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi. E o nosso Salvador e Senhor vem da tribo de Judá. Cadê os irmãos da Bíblia? Ele vem da tribo de Judá. Mas Judá não tem sacerdócio. Mas é interessante que no Velho Testamento, na casa de Israel, se eu fosse o sacerdote, jamais eu poderia ser rei. Se o Ademir é o rei, ele não pode ser sacerdote. E todos os sacerdotes tinham que ocupar aquela função e não poderiam ser rei. E você usa agora a sua memória, volta para o Velho Testamento e lembra qual rei da Bíblia ousou sacrificar a Deus e Deus o desqualificou porque não era seu ofício. Primeiro, Saul. Ele ousou em fazer sacrifício e o profeta Samuel disse: quem mandou você fazer? Você não é sacerdote, você é rei. E Deus está triste com essa postura sua e ele manda lhe dizer que ele já preparou um homem para ser rei em seu lugar, que é Davi. Mas Davi um dia também, ele era rei da tribo de Judá, nasceu em Belém, da tribo de Judá, foi coroado rei em Jerusalém com 33 anos de idade. Qualquer paralelo é só coincidência. Não, é providência. E quando Davi está no trono, meus irmãos, ele faz algo inusitado. Ele entra no tabernáculo de Moisés e pega os pães da proposição e come. A Bíblia diz que os pães não poderiam ser comidos por ninguém, a não ser os sacerdotes. Mas sobre Davi, Deus permitiu para que ele fosse uma sombra de Cristo, em repousar sobre ele o sacerdócio e a realeza. E dele viria o descendente segundo a ordem de Melquisedeque, que não é da tribo de Levi, que da tribo de Judá também nunca ouviu falar de rei.
E assim como Melquisedeque, que não tinha pai, mãe, nem registro de genealogia alguma, mas era rei e sacerdote, o nosso Salvador também é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Qual é a tese do autor de Hebreus? Vamos lembrar, recapitular desde janeiro, capítulo 1, Jesus é maior que os anjos. Capítulo 2, Jesus é maior que todos os homens. Capítulo 3, Jesus é maior que Moisés. Capítulo 4, Jesus é maior que Josué. Capítulo 5, agora eu esqueci, para lembrar de tudo. Capítulo 5, Jesus é superior à antiga aliança. Capítulo 6, Jesus, no capítulo 6, ele vai nos trazer coisas pertencentes e superiores à salvação, acima de todos os ritos da velha aliança. Capítulo 7, ele é superior ao sacerdócio levítico, porque ele tem um sacerdócio à altura, à semelhança de Melquisedeque. Essa é a tese do autor de Hebreus. E aí, voltando para o texto agora, vamos buscar no versículo de número 4. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Agora, preste atenção que ele vai dizer. Aliás, aqui, digam comigo aqui, expressão adverbial, aqui advérbio de lugar. Aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porque no Velho Testamento os sacerdotes recebiam o dízimo do povo no templo. Eles traziam os dízimos, não eram para os levitas, mas era a priori para o templo. E o sumo sacerdote administrava. Então eles traziam os dízimos aqui. Aqui aonde? Aos sacerdotes do templo. Verso de número 8, continuando. Porém ali, aqui e ali. Ali o quê? Ali em Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, preste atenção ao raciocínio, Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Mas como Levi pagou dízimo para Abraão, se Levi não existia ainda? Quem é Levi? Vamos lembrar? Vamos pensar? Levi é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. Então nem dá para afirmar que Levi era espermatozoide ainda. Porque ele não veio de Abraão. Mas dá uma lida no próximo versículo, vai ampliar o texto. Porque aquele, eu sempre digo, quem não entender gramática também não entende Bíblia. Porque agora ele vai usar o pronome, aquele quem? Aquele quem? Aquele, Levi, ainda não tinha sido gerado por seu pai. Que no caso é Jacó, que veio de Isaac, que veio de Abraão. Ele nem tinha sido gerado quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Veja, Levi não existia, mas o autor de Hebreus está dizendo, Levi pagou dízimo para Melquisedeque, quando ainda nem existia, porque quem deu o dízimo? Abraão, seu bisavô. É bisavô ou tataravô? É bisavô. Ele deu o dízimo para Abraão, para Melquisedeque. E agora, ele diz no verso 11, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, estou lembrando ali da tia da Denise, que ela ficou, coitadinha, fiquei até com dó porque eu dei isso na aula na escola bíblica. Ela disse, pastor, não estou entendendo nada. Eu digo, fique em paz. E ela é historiadora, ela é professora de história aposentada. Mas é porque eu falei para ela, o que eu falei para a senhora? Tem que ler Gênesis 12 ao 50. E depois ler o livro mais difícil da Bíblia, Levítico. Aí vai dar um nó. Tem que chamar o pastor Felipe, ele explica. E depois ler Hebreus.
Não adianta ler Hebreus 7, se não entender lá em Gênesis 12, Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Mas Levi só vai aparecer como tribo sacerdotal 430 anos depois que Deus falou a Abraão em Gênesis 15. Levi vai ser a tribo sacerdotal. Quem é da tribo de Levi nos dias de Moisés? Vamos lá? Moisés, Arão, Miriam, são 3 irmãos da tribo de qual tribo? De Levi. E é Arão que será o primeiro sumo sacerdote. E de Arão, todos os filhos que virão serão de pai para filho o sumo sacerdote. E por isso o autor de Hebreus diz agora no versículo número 11, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Aí ele diz no 13, porque aquele de quem são ditas estas coisas, aleluia, pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. E essa tribo é Judá. E de Judá veio Jesus. E Jesus é rei e sacerdote, como Melquisedeque era rei e sacerdote. É difícil hoje tirar um amém aí dos irmãos. Aliás, é o que a igreja brasileira tem que aprender. Bíblia. Nós damos muita glória a Deus nos shows, nas piadas, de Ponte Preta e Guarani de púlpito, não é para dar glória a Deus. Damos glória a Deus na hora errada e não damos glória a Deus em verdades tão bíblicas quanto estas. Eu sei que alguns vão dizer, pastor, lembrando da irmã, como é que eu vou dar se eu não entendi? Mas eu também não entendia. Eu também não entendia que a justiça e a paz se beijaram. Veja, por exemplo, o próximo quadro. Olha que quadro interessante na nossa análise. O sacerdócio de Arão era por homens e pecadores. O sacerdócio de Jesus é divino, humano e imaculável. O sacerdócio de Arão era escolhido por Deus, mas conforme a genealogia da tribo de Levi. O sacerdócio de Jesus é escolhido por Deus, mas não conforme a genealogia, visto que ele era da tribo de Judá. O sacerdócio de Arão era ungido com óleo. O sacerdócio de Jesus é ungido pelo Espírito. O sacerdócio de Arão era imperfeito, porque antes dele ofertar para Deus em relação ao povo, ele tinha que fazer um sacrifício primeiro por ele, pelos pecados dele. Mas o sacerdócio de Jesus é um ofício perfeito. Queridos, dá uma lida no capítulo 7, no verso de número 16. Quem é Jesus? Que vida ele tem? Estava chorando hoje na hora da adoração, porque falar dessas verdades, meu coração fica permeado de contrição, porque a música que nós cantamos diz: quão poderoso é o nome de Jesus, maravilhoso é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E o versículo número 16 diz, ele foi constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas ele é sacerdócio segundo o poder de uma vida indissolúvel. Indissolúvel quer dizer que não se dissolve, não se fragmenta, porque ele não tem pecado algum. E Arão tinha pecado. Vocês estão lembrados que Arão pecou, foi ele o mentor do primeiro carnaval alegórico da Marquês de Sapucaí? Foi ele. Foi ele que disse, que deu a ideia. Foi ele que pegou o dinheirinho lá, das panelas, dos espelhos, do ouro do Egito. Vamos fazer aqui o carnaval na Marquês de Sapucaí, vamos fazer uma estátua e vamos dizer que foi esse bezerro de ouro que nos tirou do Egito e vamos adorar, porque eu estou cansado do meu irmão, está 40 dias lá no monte e não desce. Vamos fazer o carnaval aqui. E foi carnaval mesmo, porque a Bíblia diz que eles comeram, beberam
e tiveram orgias sexuais em torno do bezerro. E Deus disse: eu vou destruir Arão. E se não fosse a mediação de Moisés que orou por Arão, Arão seria desqualificado do sacerdócio. E a mediação de Moisés foi grande ao orar pelo seu próprio irmão, o mentor da rebeldia contra ele mesmo e o povo contra Deus. Ele foi o mentor. Isso mostra a imperfeição de Arão. Isso mostra a nossa imperfeição, em detrimento da perfeição absoluta, indissolúvel da natureza de Cristo Jesus. Aleluia! O ofício de Arão era temporário, o ofício de Jesus é eterno. Veja a tese de Hebreus 7, 25. Irmãos, eu acho que esse capítulo 7 é o mais rico. Ele é o mais, eu não sei se é o 7, se é o 8, se é o 9, se é o 10. Eu fico na dúvida entre esses 4. Porque são os melhores de Hebreus. Mas o 7,25 diz, veja, por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Olha, leiam, vivendo para sempre, para interceder, para sempre. Mas quando o sacerdote morria, acabou. Agora é outro. Acabou, agora é outro. Mas Cristo vive para sempre. O sacerdócio de Arão deve compadecer-se dos homens, visto que é pecador como eles. O sacerdócio de Jesus, vamos ler? Tem compaixão dos homens, visto que é humano e foi tentado como eles, embora não tenha pecado jamais. Um outro paralelo que você já pode compreender de tudo que eu falei na introdução da pregação, Melquisedeque Jesus. Vamos ler? De Melquisedeque, ele era rei e sacerdote de Salém. Diga Salém, pronuncie essa palavra, Salém. Agora vamos lembrar outra palavrinha igual. Jerusalém. E foi lá em Jerusalém, em Gênesis 14, que Abraão recebeu de Melquisedeque pão e vinho. 2000 anos depois, na mesma Salém, chamada Jerusalém, um rei e um sacerdote, ao mesmo tempo, entrega aos apóstolos pão e vinho. E estabelece a nova e eterna aliança. É interessante verificar que rei e sacerdote de Salém, aliás, é o único personagem na história do Velho Testamento que fora rei e sacerdote ao mesmo tempo. E quem é Jesus? Do lado direito acompanhe, rei e sacerdote dos salvos. Em Melquisedeque, o seu sacerdócio era legitimado por Deus, não por sua linhagem humana, que é desconhecida e anterior à levítica de Levi. No sacerdócio de Jesus, é legitimado por Deus, leiam, confirmado mediante juramento eterno, embora ele seja da tribo de Judá e não de Levi. Olha o significado de Melquisedeque. Significa rei de justiça, porque a palavra Melec é rei. Tissidec, nós cantamos hoje, Tissedekenu Yavé, Tissedekenu Yavé, justiça nossa é. Tissidec, Melquisedeque, Tissidec é justiça. Mas diz o texto lá sobre Jesus, ele é o justo e faz justiça. 1 de João capítulo 2, verso 2, diz que ele é justo. Depois Melquisedeque, ele foi rei de Salém, isto é, rei de paz. Shalom é paz. E Jesus é o príncipe da paz. Isaías 9, 6, 14 e 27 do Evangelho de João. Maior que Abraão, Melquisedeque, e por isso o abençoa. Jesus, maior que Abraão, pois é-lhe anterior, porque antes que Abraão existisse, João 8, 58, Jesus disse, eu sou. Eu vim antes de Abraão. Eu me revelei a ele. Mas veja que interessante para avançarmos, os sacerdotes do sistema levítico. Será que você está aprendendo aí essa aula hoje, essa pregação? Irmãos, posso ouvir um amém? Dá para você dar uma aula?
Ou você vai chamar o pastor? É você que vai. Por que a gente... Não, isso aí é muito difícil. Ah, mas assistir a Dança com Lobos não é difícil não, 3h30. Assistir muita coisa, muitas palestras. Por que essas verdades são difíceis? Eu brinco na escola bíblica, quem tiver dificuldade de entender isso, vai participar do Mobral lá na glória, na eternidade. Tem um testemunho que eu ouvi de uma pessoa, eu não posso usar isso como verossímil, mas são testemunhos que se alinham a muitos testemunhos. De uma pessoa que morreu, que foi para a glória, ressuscitou e depois voltou. E ela disse que entrou lá e viu muitas pessoas com luzes muito fortes no corpo. Uma luz muito forte. E algumas luzinhas apagadinhas. Aí tinha algumas apagadinhas, algumas luzes, que iam andando assim por uma salinha. E na salinha se encontravam com os anciãos. Abraão, Jacó, Elias, foi a porta. E ficava conversando, tem que estar atento a tudo. E ficava conversando. E aí eles perguntam, o que eles estão conversando? Eles estão aprendendo com eles as sombras que apontavam para Cristo, que eles não entenderam na terra. Mobral. EJA. EJA é Educação Jovens Adultos. EJA. Porque a pessoa não quer entender. E hoje, quem está fazendo a teologia das igrejas evangélicas são os cantores. Que cantam qualquer coisa, põem uma melodia linda e às vezes não tem respaldo bíblico. E às vezes não tem base bíblica. E a melodia às vezes é linda e sobe e vai nas maiores alturas. Eu quero mergulhar nas tuas águas profundas. Sim, e aí? Mais? Vamos mais. Mais do que água. Vida. Vida e revelação. Paulo disse, eu desejo conhecer a Jesus. Mas ele já conhecia. Eu quero conhecê-lo em seus tesouros inesgotáveis. E que Deus nos dê essa fome. Vamos lá? Vamos ver qual é a diferença nos sacerdotes do sistema levítico. Vamos ler comigo? Os sacerdotes tinham seus chamados segundo a descendência física, não por juramento divino. Hebreus 7:21. O sacerdócio melquisedequiano, olha, inventei essa palavra, de Cristo, foi por juramento eterno. Hebreus 7:21. Vamos ler? Hebreus 7:21. O que é que diz? Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. No sistema de Levi, não. Se eu sou filho do Ademir, ele é o sumo sacerdote, sem juramento, eu já sou sumo sacerdote depois que ele morrer. Mas Jesus se torna sumo sacerdote por juramento divino. Depois diz, os sacerdotes levíticos eram cotidianamente temporários de uma aliança inferior que expiraria eventualmente depois. Hebreus 7:22. Mas em Jesus é a garantia pessoal de uma melhor aliança que nunca ou jamais expiraria. Vamos para o 22 para ver se eu me empolgo para dar um amém, Jesus. 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Olha o 23. Ora, aqueles lá de Levi são feitos sacerdotes em maior número. Vamos, porque são impedidos pela morte de continuar. Olha como a gramática é importante. Este, Jesus, no entanto, ora, conjunção adversativa, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Irmão, se você não entender, vai na minha força aqui no Tafarel, do Galvão Bueno. Você tem que entender. Em nome de Jesus. Não é para dormir, não. Tem gente cochilando. Acorda. Acorda para não ir para o EJA e o Mobral, lá na eternidade. Acorda para quando você estiver numa crise existencial, quando eu estou na minha crise, venham para aqui. Porque isso aqui permanece para sempre. Isso aqui é imutável. E isso aqui é a prova maior de que o Senhor, Deus existe. Ele é real. Ele é vivo. Ele é pessoal. E nós estamos ancorados numa fé que tem uma sustentação, a palavra de Deus revelada. Aleluia.
Eu sei o que é isso. Eu estive agora nas férias, fui pregar numa igreja, falei para minha esposa, ora por mim, está difícil pregar aqui, não vai sair nada. Porque o povo só canta, 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 louva, 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 canta. De Bíblia, nada. Alguns nem levam a Bíblia para o culto. Quando eu olhava, eu digo, meu Deus, acho que eles estão precisando aqui de um curandeiro. Porque o que os olhos diziam, eu estou doente, eu estou precisando de doença, de cura, de óleo, de óleo. Mas Jesus entrava nas sinagogas e ele fazia 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava, por fim, ele curava. Quer a cura? Ouça a palavra. A fé vem pelo ouvir. Quer a cura? Se exponha ao confronto da palavra de Deus. Eu e você. Palavra é espada afiada. E ainda que você diga, tem coisas que eu não entendo. Pedro também leu as cartas de Paulo e disse, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Leia lá a 2 de Pedro. Ele diz, Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. E é por isso que Paulo é chamado o único apóstolo que escreveu sobre o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus não está em Mateus, Marcos e Lucas e João. O Evangelho de Jesus está em Romanos, em toda a carta do apóstolo Paulo. O Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas contam as histórias, a vida e o ministério de Jesus. Mas o que é Evangelho é Romanos. Esse Dr. Martin Lloyd Jones pregou 12 anos sobre Romanos. Vou chegar na eternidade e vou conversar com o Dr. Martin. Ele era médico e pastor. Vou perguntar para ele, escuta, queria ver você pregando Romanos no Brasil 12 anos. Acho que a igreja de 1000 ia ficar com 50. De 50 com 10. Que alguém ia dizer, pastor, pode mudar não, chega de Romanos, 12 anos Romanos. E dessas pregações, me corrija, 6 livros de Romanos, ele se deixou? 6 ou 8? 12. 12 livros. E, cada capítulo. Cada pregação era um versículo. Cada pregação era um versículo. Foram 12 anos, porque cada pregação aos domingos era um versículo. Um versículo. E aí, como diz o pastor Aníbal, tem certos auditórios que vão dizer, pastor, pregue isso que nós gostamos de ouvir sobre isso. E aí, irmãos, nós começamos a aprender que não dá para dar glória a Deus quando a gente fala sobre isso. Mas um dia você dará glória, porque você compreenderá os tesouros e os mistérios de Deus escondidos em Cristo. Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Os sacerdotes levíticos eram cotidianamente temporários de uma aliança inferior que expiraria. Eu já tinha lido esse, né? O terceiro. O ministério dos sacerdotes levíticos era temporário, porque a morte os impedia de continuar. Vamos? O ministério de Cristo, como sumo sacerdote, é permanente, porque conquistou a morte e vive para sempre. O ministério levítico sacerdotal não podia prover comunhão temporal com Deus sobre a velha aliança, nem salvação eterna, porque o que o sacerdote fazia? O Gustavo pecou, ele trazia o animal para pedir a Deus o perdão dos pecados, mas ele vai voltar a pecar. O sacerdócio não conferia a ele comunhão direta com Deus. Mas Cristo se torna sacrifício, oferta, altar, ofertante, mas também se torna o caminho que nos leva a Deus e nos torna o caminho e nos reconcilia com Deus. E por isso ele é sacerdote que traz sobre nós a comunhão direta com Deus. E ninguém vai ao Pai sem ele. E quem vê a ele, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a ele. E eu e o Pai somos um. E nenhum sacerdote de Levi outorgava a mim e a você comunhão direta com Deus. Está melhorando aqui o glória. Está melhorando, a revelação está aprofundando. Continuando, o ministério de Jesus de intercessão celestial capacita a Ele mesmo a prover eterna salvação para aqueles que se achegam a Deus através dele. Aleluia. Ambos de fato, outro paralelo, ambos de fato eram reis e sacerdotes, rei de Salém,
reina sobre a cidade que virá a ser posteriormente chamada de Jerusalém. Jesus Cristo de fato é rei, não apenas de Jerusalém, de Israel, do mundo e de toda a criação. E até Herodes mandou colocar na cruz, rei dos judeus. Aleluia. Melquisedeque, está aí a palavra, é Meleque, justiça, Salém, paz. Gênesis 14, 18, 1 aos Coríntios 1:30, Paulo diz, Cristo se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação. Ele é justiça. Ele é a nossa justiça. Mas também Paulo diz em Efésios 2 que nós temos paz com Ele, porque Isaías 9:6 diz, Ele é o príncipe da paz. E o Salmo 85:10 se cumpriu de fato. A justiça e a paz se beijaram. Deixa eu ver se eu encontro sinapse aqui neuronais de outro irmão. Justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Queridos, hoje na Santa Ceia, quando o pastor Felipe ministrou, lembrem-se que quem chegou a Abraão foi um homem chamado Melquisedeque. Traz pão e vinho. Agora veja a cena. Quem é Melquisedeque? Justiça e rei da paz. E foi isso que Jesus veio proporcionar a todos nós. Nos justificar e pacificar o nosso coração diretamente com Deus. Aleluia. O último ponto é que justiça e paz estavam sobre o nome de Melquisedeque. O sumo sacerdote temporal nos dias de Abraão, de Levi, era temporal. Mas em Cristo, a justiça e paz estão encarnados em Cristo. E ele é um sumo sacerdote celestial para sempre. Hebreus 7:25. Eu termino a pregação com essa imagem bonita de uma figura humana na metáfora de Melquisedeque, entregando a você hoje pão e vinho. Diz o texto lá de Gênesis 14, verso 18, que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abrão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, vamos ler a última frase, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Você vai dizer essa frase e vai ficar de pé. Vamos dizer comigo? Bendito seja o Deus Altíssimo. Agora diga para o seu irmão, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. A igreja não precisa de campanha de rosa. A igreja não precisa de sal grosso nem de óleo. A igreja precisa de Cristo. Cristo tem um sacerdócio na altura de Melquisedeque. Ele é justiça, ele é paz. E ele está dizendo hoje de manhã para você, Leandro, ele entrega nas tuas mãos os teus adversários. Quem são os nossos adversários? Inúmeros. Lutas por fora, combates por dentro. São muitas lutas, mas ele já morreu por nós. Ele entregou os adversários nas nossas mãos. O que eu tenho que fazer, pastor? Olha a cena, receba pão e vinho. Sabe o que diz Paulo? Escute, nós já ceiamos. Éramos para ter ceado depois, mas eu fiquei com receio por causa da hora de alguns irem embora. Mas na ceia, quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse, sabe por que muitos na igreja estão fracos? Por favor, cuidado com o que eu vou dizer para não tomar isso para você. Doentes. Eu acredito que qualquer um de nós pode adoecer, até de uma doença mortal. Mas a igreja de Corinto, muitos estavam doentes, porque Paulo diz, não discerniam os elementos da mesa. E Paulo diz, porque não discernem, comem e bebem sem revelação. E Paulo diz, é por isso que alguns estão fracos e enfermos, e muitos e poucos que já dormem. Mas o contrário é verdadeiro. Quem come, quem bebe e participa desta mesa de um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, recebe os adversários pela fé
nas suas mãos.